E 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muito bem. Agora gire e finalize. Excelente, princesa. A instrutora de dança observava admirada. Sua dança é impecável, absolutamente perfeita. Como é possível ser tão leve e graciosa? Ati pensou consigo mesma que aquilo provavelmente era consequência do sangue da Dona Fada, dos seus sonhos de infância correndo nas suas veias. A professora, porém, comentou: acho que o fato de sua mãe ter sido uma dançarina ajuda em momentos como esse, Alteza. O desdém em sua voz era evidente. Ati sorriu educadamente, mas por dentro pensava: ai, de novo isso? Os professores sempre mencionavam o fato dela ser filha de uma plebeia, como se aquilo fosse um defeito. Ela odiava quando falavam de sua mãe daquele jeito. Mesmo assim, respondeu com diplomacia: eu apenas fiz o que a senhora me ensinou, madame. Mais tarde: papai, senti tanto a sua falta hoje. Mua! Claude lançou-lhe um olhar tranquilo. Eu já lhe disse para não correr pelos corredores. Uma farta refeição estava servida na mesa do salão principal do Palácio Imperial. Enquanto jantavam, Ati contava animadamente tudo o que havia acontecido durante o dia. Tenho ficado fascinada com as aulas de etiqueta. E a professora de dança vive dizendo que eu pareço com... Ela parou no meio da frase. Quase tinha dito que se parecia com sua falecida mãe. Mas sabendo como aquele assunto incomodava seu pai, rapidamente tentou consertar. É, que eu me pareço com uma fada. Claude respondeu sem hesitar. Ignore-a. Madame Pompidou é conhecida por dizer disparates. Ati ficou indignada. Como assim um disparate dizer que eu me pareço com uma fada? Mas antes que pudesse responder, Claude mudou completamente de assunto. Seu aniversário está chegando. Ati congelou. Meu aniversário. Também é o aniversário de morte da minha mãe. Ela lembrou dos anos anteriores. Quando completei 7 anos, Claude perguntou se havia algo que eu queria. Naquela época, pedi que Hannah e Cés voltassem para o meu palácio. Foram justamente as empregadas que costumavam me dar chocolates. Mas no fundo, eu sabia que eu era uma órfã. Por mais que Félix e Lily me amassem, aquele nunca era um dia realmente feliz para eles. Eu jamais tinha tido uma festa de aniversário de verdade. Por isso fiquei tão impressionada quando Claude apareceu com uma montanha de presentes. Ela sorriu ao se lembrar. E foi no meu aniversário de 9 anos que comecei a beijá-lo na bochecha. Também foi quando ele me entregou a chave do tesouro imperial. Isso é um incômodo. Fique com ela. O quê? Obrigada, papai! A expressão completamente sem reação do meu pai naquela hora foi inesquecível. Foi também quando percebi que a tragédia que acontecia no livro original não estava mais se repetindo. Quando entendi isso, eu quase saí dançando pelo palácio. Viva! Voltando ao presente, Claude voltou a falar. Se houver algo que queira de aniversário, pode me dizer, como fez da última vez. Ou então, pode ser que exista algo que deseje que eu faça. Ati abriu um sorriso. Está tudo bem, papai. Eu amo qualquer presente que venha do senhor. Claude insistiu. Mas não existe nada que queira em especial? Nadinha. Para surpresa dela, Claude pareceu um pouco desconcertado. Percebendo isso, Ati resolveu exagerar um pouquinho mais na fofura. Pra falar a verdade, o que eu mais gosto é de passar tempo com o senhor, papai. Claude permaneceu em silêncio por alguns segundos. Sua expressão ficou ainda mais séria. Eu elogiei demais? Será que ativei algum mecanismo secreto de defesa emocional do papai? Então ele respondeu apenas. Termine sua refeição. Ati arregalou os olhos. O quê? Na cena seguinte, Félix caminhava ao lado da princesa de volta ao Palácio Esmeralda. Sua Majestade perguntou sobre o presente de aniversário? Indagou ele com um sorriso. A princesa disse qual presente gostaria de receber? Bem, eu só respondi que ficaria feliz com qualquer presente que ele me desse. Félix insistiu mais uma vez. Ainda assim, princesa, não existe nada que Vossa Alteza deseje em especial? Ati refletiu por alguns instantes. Ela já possuía tantas joias que nem sabia mais o que fazer com elas. Também tinha acesso ao tesouro imperial, uma enorme biblioteca, 4 jardins, vestidos,
acessórios. Depois de pensar bastante, respondeu desanimada. Eu não consigo pensar em nada específico. Félix aproveitou para mudar discretamente de assunto. Alteza, seu baile de debutante está se aproximando. Posso perguntar quem pretende convidar para a primeira dança? Ati respondeu sem pensar duas vezes. Eu posso dançar com você, Félix? O cavaleiro quase sofreu um infarto. Mas eu, princesa? Ter a primeira dança com a princesa? Percebendo o quanto ele havia ficado nervoso, Ati baixou um pouco a cabeça. Bem, se você não quiser... Félix a interrompeu imediatamente. Não é isso, Vossa Alteza? Eu ficaria extremamente honrado, mas... Como eu poderia, quero dizer... Deve existir alguém muito mais adequado que eu, não acha? Ati ficou completamente confusa. Ele odeia tanto assim a ideia de dançar comigo? Ela apenas suspirou. Tá bom. Ainda tem alguns meses para pensar nisso. Mesmo assim, Félix continuava aflito. Por favor, pense mais um pouco, Alteza. Por favor. Já no Palácio Esmeralda, Lucas observava tudo com a expressão de quem não acreditava no que acabara de ouvir. Você é estúpida ou quê? É óbvio que seu pai quer ser o seu par na primeira dança, sua bestada. Ati cruzou os braços. Acho que você não entende nada de baile de debutante, Lucas. Ninguém dança com o próprio pai nessas ocasiões. É muito brega. Lucas soltou uma risada. Mas você e seu pai vivem fazendo coisas bregas? Depois sorriu de lado. E responde uma coisa. Você realmente acha que ele perderia a oportunidade de fazer justamente essa breguice com você? Ati piscou algumas vezes. Hein? Lucas caiu na gargalhada. Pra quem estuda tanto, você consegue ser incrivelmente lerda quando o assunto é gente. Ela regalou os olhos. Sério isso? Pela primeira vez, Ati realmente parou para considerar essa possibilidade. Será que Claude queria mesmo dançar comigo? Lucas sorriu satisfeito. Viu? Eu te falei. Seu pai gosta muito mais de você do que você imagina. No dia seguinte, Claude e Ati tomavam chá tranquilamente no Jardim Imperial. Ati respirou fundo. Papai, o meu aniversário está chegando. E junto com ele, meu baile de estreia. Então, eu estava pensando em quem eu gostaria de escolher para minha primeira dança. Como é um momento tão importante, achei que seria melhor convidar alguém próximo de mim. Ao lado deles, Félix praticamente torcia em silêncio. Isso mesmo, princesa. Peça a sua majestade. Vai dar tudo certo. Mas de repente, Ati sorriu. Então pensei, não existe opção melhor do que o Félix, certo? Silêncio absoluto. O que você acha, papai? Félix teve certeza de que morreria naquele instante. E ao olhar para Claude, percebeu que realmente poderia morrer. Claude permaneceu completamente impassível. Félix não é uma escolha ruim. Faça como quiser. Ati sorriu inocentemente. Sem perceber, conseguia piorar ainda mais a situação. Na verdade, eu conversei com Félix ontem. Ele disse que tudo bem ser meu acompanhante, caso não existisse alguém mais adequado. Félix entrou em desespero. Vossa Alteza, Sua Majestade, eu peço perdão, mas eu... Claude o interrompeu, com um sorriso quase imperceptível e um tom assustadoramente calmo. Parece bastante apropriado. Ele levou a xícara até os lábios. Curiosamente, Félix também mencionou sua estreia alguns dias atrás. Disse que era um dia muito especial e que seu acompanhante deveria ser escolhido com extremo cuidado. Fez uma breve pausa. Depois concluiu. Tenho certeza de que Félix está muito feliz por ter sido escolhido. Félix empalideceu. Vossa Majestade, por que sua voz está tão fria? O senhor definitivamente não parece feliz. O cavaleiro começou a imaginar que talvez sobreviver a uma guerra fosse mais fácil do que sobreviver àquele chá. E assim chegamos ao fim de mais um episódio de Ati aqui no Velour Stories. Moonlights, eu preciso saber a opinião de vocês. Será que Félix sobrevive depois dessa? O coitado só tentou ajudar a Ati e sem querer acabou entrando na mira do imperador mais ciumento da história de Obélia. E a expressão de Claude no final já dizia tudo. Será que ele acabou de assinar sua sentença?
Quero muito ler as teorias de vocês aqui nos comentários. E se vocês gostaram desse episódio e querem continuação, deixem um like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para não perder nenhum capítulo e compartilhem esse vídeo com outros fãs de manhwa, para que a gente aumente ainda mais nossa comunidade de Moonlights. E não se esqueçam também de clicar no link do Audible que está na descrição. Vocês aproveitam 3 meses grátis para ouvir histórias incríveis e também ajudam diretamente o crescimento do canal. E um enorme obrigado a todos aqueles que participaram da enquete do Cine Matinê dessa semana. Foi incrível ver o engajamento dos fandoms mais uma vez. E os grandes vencedores foram Cru e Jello. No próximo domingo, às 15 horas, teremos um episódio especial de Cru e Jello aqui no Cine Matinê. Parabéns a todos que votaram e fizeram essa vitória acontecer. E amanhã a programação continua imperdível. Às 21 horas tem Cine Crush com Reliane Noah. Preparem-se para mais romance, provocações e momentos inesquecíveis entre esse casal que conquista cada vez mais os Moonlights. E às 23 horas tem episódio inédito de Adrian e Hilda. Depois dos acontecimentos mais recentes, a tensão só aumenta. E vocês não vão querer perder o que está por vir, hein? Muito obrigada por terem assistido até o final. O apoio de cada um de vocês faz toda a diferença para que o Velório Stories continue crescendo e trazendo novas histórias todas as semanas. Um grande abraço, Moonlights, e até o próximo episódio!